Olá, muito bom dia, amado vinte. Graça e paz. Louvado seja o Senhor por mais uma semana que se inicia, onde sentimos o cuidado, a direção e a presença de Deus em cada instante do nosso viver, e é tão bom a gente começar um dia e uma semana também voltando o nosso coração para aquilo que Deus tem a nos dizer na sua palavra. Eu sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista, em Marechal Cândido Rondão, e é uma alegria ter a sua companhia neste programa. Que Deus continue te abençoando a sua família. Nós temos falado sobre as batalhas e as lutas contra os gigantes da nossa alma. Hoje são enormes os desafios que nós enfrentamos todos os dias. E na nossa alma, os gigantes, eles combatem para nos tirar a alegria, nos tirar a paz e nos tirar do propósito de Deus e da sua vontade. Tenho falado no domingo passado e hoje vou continuar a falar sobre combatendo o gigante da procrastinação, usando o texto de Lucas 9, o verso 57 ao 62, que diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Querido ouvinte, o nosso dicionário Aurélio define como ato ou efeito de procrastinar. Procrastinar é adiamento, delonga, transferir para o outro dia, adiar, delongar, demorar, esperar. E o texto que nós acabamos de ler apresenta justamente o custo, o preço do discipulado. E para seguir a Jesus, nós não devemos adiar, nós não devemos deixar para outro dia. E aqui, esse texto aponta as barreiras que se levantam no caminho daqueles que começam a pensar sobre seguir ou não seguir a Jesus. Na verdade, temos poucos textos na Bíblia que sirvam melhor do que este ao apresentar as causas e a cura para o problema da procrastinação. A lição principal aqui desse texto é que todos devemos colocar Cristo em primeiro lugar na nossa vida. Mas, infelizmente, colocamos sempre nós mesmos no centro de tudo. E qual é o resultado disso? Procrastinamos. Deixamos para depois, para a última hora, para outro dia, aquilo que deveria ser colocado hoje, aqui, agora, em primeiro lugar na nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Como a causa principal para toda a procrastinação é sempre a mesma, ou seja, fazer sempre aquilo que aqui e agora aparentemente me dá mais prazer, deixando para a última hora o que é prioritário ou mais importante, esse texto vai nos ajudar muito a entender essa questão dessa batalha contra a procrastinação. Por que nós procrastinamos? E aqui tem 3 causas principais por que na nossa vida nós procrastinamos. Primeiro, o entendimento da dificuldade da tarefa. O verso 57 e 58 diz: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Este primeiro candidato a discípulo se voluntariou com grande empolgação, entusiasmo. Como muitos de nós hoje, que empolgados começamos um monte de coisas na vida, nos propomos a fazer tantas coisas, mas logo abandonamos tudo. E um detalhe, esse homem era um escriba, um mestre da lei. Mateus 18:19 nos diz: Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores.
Essa gente era exageradamente estimada entre os judeus por serem especialistas nas leis mosaicas e rabínicas. Então, o que teria feito esse homem se oferecer, abrindo mão de tudo para seguir a Jesus? Com certeza, os milagres que ele viu Jesus realizar. E, em consequência disso, a multidão que se aglomerava ao redor do Senhor. Mateus 18, 19 diz: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordem para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Impressionado com o sucesso, esse homem resolveu seguir Jesus. E Jesus, no entanto, lhe faz uma advertência: espere um pouco aí. Conte antes o custo. O que você está tentando fazer não é tarefa fácil. Sim, é necessário, é a coisa mais importante na vida, mas lhe garanto que não é uma tarefa fácil. E olha o que o Senhor diz em Lucas 9:58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Queridos, a motivação é importantíssima para o início de qualquer tarefa, não é verdade? Aliás, sem ela, ninguém inicia qualquer coisa, mas a motivação sozinha não irá nos sustentar, principalmente se ela for uma motivação errada, mal calculada, distorcida, como foi o caso desse escriba. Sempre que o ser humano se depara com o que é difícil, desagradável e desgastante e que custa algo, a tendência natural é procrastinar, é deixar para depois ou abandonar de vez. Foi por isso que Jesus disse o que disse ao escriba. Longe de querer desencorajá-lo, desmotivá-lo, o Senhor estava dizendo: que bom, mas não abandone nem deixe para depois, quando também as dificuldades chegarem. Quantas e quantas pessoas, na caminhada, quando vêm as lutas, vêm as adversidades, muitas vezes as batalhas, as provações, as tentações, não tem forças para continuar porque a motivação não está em Jesus, o coração não está em Jesus e abandonam tudo. Quantos já abandonaram de seguir a Jesus? Talvez tenha sido esse o seu caso. Você não calculou o custo, o preço, que é realmente abrir mão do eu, dos desejos humanos e buscar a força no Senhor. Mas também a procrastinação, ela vem por causa da diversidade de opções. Além da dificuldade da tarefa, nós procrastinamos por causa da diversidade de opções. O verso 59 e 60 de Lucas 9, Jesus diz: ao outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Esse segundo candidato não se ofereceu, antes ele foi recrutado. Ele se mostrou interessado, mas disse que primeiro ele precisaria sepultar o seu pai. Óbvio que seu pai ainda não estava morto. Se estivesse, esse homem não estaria ali no caminho de Jesus. Mas estaria com certeza lá na despedida e no velório do pai. O que esse homem queria era tempo para voltar para casa, continuar vivendo com o pai, fazendo as coisas, compartilhando ainda da companhia, até o dia que ele ia morrer. Depois enterrá-lo, receber sua herança e assim, então, seguir Jesus. Aparentemente nada de errado. Afinal, que pecado há em querer viver com o pai, honrar o pai, enterrar o pai e receber o que é seu por direito de herança? Nada se não fosse por uma coisa. Esse homem estava colocando uma opção legítima dentre todas as outras diversas opções legítimas na frente do que era prioritário. Tanto que Jesus lhe respondeu, no verso 60, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse homem, prezado ouvinte, estava priorizando o que é terreno, em detrimento do que é eterno. Ele estava colocando o que é mortal na frente do que é de vida, vida eterna. Ele estava querendo andar com Jesus, mas viver como um morto.
A procrastinação tem sido um problema para muita gente, justamente por termos tantas, mas tantas opções aparentemente legítimas. E nesse texto o Senhor nos ensina a calcular bem, discernindo o que é eterno do que é temporal e perseverar com discernimento, disciplina e dedicação. Ah, quanta gente hoje, quando se diz respeito a fazer a vontade de Deus, a seguir a Jesus, a ter tempo para ir na igreja, nos cultos, na casa de Deus, tempo de oração, sempre vão colocando outras prioridades na frente. E são prioridades às vezes legítimas. Eu preciso fazer um passeio, eu preciso sair com a minha família, eu preciso fazer isso, mas sempre vão adiando e vão deixando aquilo que é o mais essencial de lado. Procrastinação. Mas também, em terceiro lugar, a duplicidade do coração. Além da dificuldade da tarefa e da diversidade das opções, nós procrastinamos por causa da duplicidade do coração. O verso 61 e 62 diz: ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse terceiro candidato, assim como o primeiro, também se ofereceu. A diferença é que ele não foi assim tão empolgado quanto o primeiro. Esse disse: eu vou, mas primeiro. O que ele estava querendo? O que ele estava dizendo com esta atitude? Apenas dizer tchau para os seus familiares? Ter um momento de despedida? Parece que não, pois Jesus já responde dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Ou seja, ele não podia ser discípulo desejando desfrutar prioritariamente ou supremamente daquilo e da mesma forma que os do mundo desfrutam, mesmo que sejam nossos familiares. A lição para procrastinadores é claro. Sempre que estivermos com os olhos numa coisa, mas com o coração noutra, jamais conseguiremos orar, honrar e concluir aquilo que é prioritário. Por isso, prezado ouvinte, o pior tipo de procrastinação é deixar para amanhã aquilo que Deus está colocando diante de nós hoje. E o que Ele coloca diante de nós é a salvação e a santificação. Tem gente que procrastina, vai deixando as coisas importantes, prioritárias, que é seguir a Jesus de lado. Buscam o seu envolvimento com o trabalho, buscam só querer o dinheiro, o poder, e esquecem da mais importante decisão, que é de fato seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus, prezado ouvinte, é o que mais importante nós temos que fazer na nossa vida, porque é isso que nos leva para a eternidade. Por isso, arrependa-se, creia, receba hoje Jesus Cristo no seu coração. Faça com que Ele seja a prioridade maior da sua vida, o valor maior do seu coração. Não permita que outras coisas tomem conta do teu desejo e das tuas motivações, mas que a tua vida seja voltada para a presença de Jesus. Que Deus te abençoe com esta palavra.